a vontade em meu coração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo, cerrado em meu peito. Glória a Deus, aleluia. Santo és, Senhor. Pai, fala, Senhor, em nossos corações segundo a tua vontade. Leva cativo todo pensamento contrário, Senhor. Seja tudo segundo a tua vontade, Senhor. Podem sentar, amados. Amados, abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Mateus capítulo 1, versículo 18. Podem sentar também. Hoje não precisa de acompanhamento, não. Fica à vontade. Não. Hoje eu quero que todo mundo ouça. Glória a Deus. Não. É estudo hoje. Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era homem justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e o chamarás o seu nome, Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Hoje nós vamos falar de uma festividade que acontece nos nossos dias e que não é bíblica. Na verdade, não é nem cristã. E segundo a Bíblia, nós não devíamos celebrar. Hoje nós vamos aprender sobre o Natal. Vamos começar num texto bem simples. Vou ler para vocês aqui algo interessante. Depois eu vou dizer quem foi que colocou essa festa no calendário cristão. Início do Natal, sua origem, antiga Babilônia. A Babilônia de Nimrod. É verdade, suas raízes datam desde... Glória a Deus. Glória a Deus. Suas raízes datam da época imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod, olha o nome dele como era. Merad, original, que significa... O que é que significa? Ele se rebelou, ou rebelde. Neto de Cão, filho de Noé. Gênesis capítulo 10, versículo 8 e 11. Quem achar, leia. Nós vamos cavar na Bíblia, meu irmão. Hoje nós vamos cavar na Bíblia, não se preocupe, eu não vou pregar sozinho, não. Gênesis 10, versículos 8 ao 11. Quem achou pode ler. Ô glória! E como cheirou a vigor, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod poderoso, caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinai. Dessa mesma terra foi para a Síria e edificou Nínive, Sodoma e Acalá. Olha que interessante. Nimrod edificou várias cidades. Mas a mais notável qual era?
Babel, a sua sede. Quem sabe o significado de Babel? Bagunça. Bagunça, alvoroço. Porque Deus confundiu tudo. Confusão. Ele não confundiu as línguas? Esse camarada, ele era grande e poderoso na terra. Sabe o que é que vem dele? O sistema econômico. Esse sistema capitalista que diz que você tem que ganhar, você tem que vencer. Você precisa vencer a qualquer custo. Nimrod construiu Babel, a antiga Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Talvez essa seja a Nínive de Jonas. Essa pode ser a Nínive de Jonas, a Nínive rebelde, que não foi destruída porque ouviram a profecia. Só que anos depois se rebelaram e foi destruída. Vocês sabiam disso? É arqueologia bíblica, amados. Hoje nós vamos pegar um pouco de arqueologia de tudo. A Nínive, depois que Jonas ministrou, eles se converteram. Tempos depois, ela torna ao seu antigo estado. E Deus vai e destrói Nínive. A original. Pode ser essa de Nimrod. Nimrod era tão perverso que a cultura diz o seguinte, que esse camarada ele casou com a própria mãe. Ele casou com a própria mãe. Quem era a mãe desse rapaz? Uma senhora chamada Semíramis. Quem já ouviu falar nela? Ninguém, né? Uma pessoa também maravilhosa ela. Perversa. A história do Natal começa da seguinte forma. Nimrod morre prematuramente. E Semíramis diz que um pinheiro nasceu em cima de um tronco de uma árvore morta da noite para o dia. E que seria Nimrod, aquele pinheiro. Qual a data do nascimento de Nimrod? 25 de dezembro. E o que era que se costumava fazer nessas culturas pagãs? Em 25 de dezembro, colocar presente embaixo da árvore. Ué, irmão, mas a gente bota o presente embaixo da árvore de Natal. Toda vez que você está fazendo isso, você está dizendo, Nimrod é o meu Deus. Ué, o que foi? Se calaram? É Natal. Natal de Nimrod. Não tem a ver com Jesus Cristo. Muito das nossas festas que comemoramos tem muito mais da Babilônia do que de Jesus e da Bíblia. Por isso que o Senhor sempre disse o quê? Em toda a Bíblia, do Velho Testamento. Não se ajunte com povos pagãos, porque vocês não podem confundir as suas culturas. E toda a Bíblia mostra, em todos os tempos, adoração a árvores. O rei Josias criou os outeiros de cima e colocou árvores junto ao altar de Deus. Então nós temos o seguinte, 2 pecados. Mas irmão, onde é que a Bíblia diz que eu não posso ter uma árvore de Natal? Uma coisa tão bonita, tão simples. Eu vou lhe dizer como é simples. Está aqui. Vamos lá. Eu ia falar do presépio, mas eu vou parar a árvore de Natal, depois a gente volta para o presépio, para vocês verem como é nova também a história do presépio. Árvore de Natal. Uma fábula babilônica, falava de um pinheiro que nasceu no lugar de um tronco morto. O velho tronco simbolizava Nimrod. E o novo? O Nimrod ressurgido se chama Tamuz. 2 demônios. Como é que ele ficou conhecido? Deus Sol.
Semíramis, com suas astúcias e artimanhas, ela passou a ser chamada Rainha do Céu. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Rainha do Céu. Quem já leu sobre Diana dos Efésios na Bíblia? É a mesma. É a mesma, Rainha do Céu. Quem já ouviu falar de um quadro famoso de Leonardo da Vinci, a Madonna? Já? Sabe o significado? Não? Minha dona, minha senhora. Toda vez que você diz isso, você está dizendo, ela é minha senhora. Então, amados, cuidado com as tradições que a igreja cristã tem trazido para dentro delas. Está na hora de limpar o altar do Senhor. Sabe, a Bíblia diz assim, olha, não terás árvore junto ao altar do Senhor. Na tradução original é pinheiro de Asherá, outra divindade demoníaca. Representada no quê? Na árvore. Igreja, vamos parar com essa história de querer seguir costumes. Não, irmão, é porque a igreja hoje não celebra assim, não, ela celebra Cristo. Engano do diabo. Porque como é que você vai me explicar? Hoje é Natal, não é? Por que é que povos que não conhecem Jesus celebram? Se eles não conhecem Jesus, eles não aceitaram, conhecer, eles conhecem, não aceitaram, que a palavra de Deus já foi pregada. Como é que pode ser? Como é que vocês explicam que no Egito tem presépio e não simboliza Cristo? Eu vou mostrar a vocês como é. Aqui é. História do presépio. Presépio é uma continuação do mesmo, dos nossos dias, mudando o nome de países e línguas. Chamava-se no Egito Ísis e Osíris. Quem são esses dois? Ísis, rainha do céu. Osíris, Nimrod, o senhor do sol, o Deus Sol. Na Ásia, Cibele e Deós. Em Roma, festa pagã de Júpiter. Ué, e é, irmão? É. Vocês sabem como se chamava essa festa pelos pagãos, que a gente chama de Natal? Solstício de inverno. O dia mais longo que existe na chegada do inverno no hemisfério norte. Sabe como é que eles chamam isso? O dia do sol invencível. O dia que Nimrod não morre. Ele é invencível. O dia mais longo. Está vendo, igreja, que a gente está celebrando uma coisa que não conhece? Por isso que eu estava rindo com Débora quando disse que a gente se preocupa no Natal, tem que vestir roupa nova para o Natal, tem que comprar isso para o Natal, tem que fazer ceia para o Natal, tem que... Não, irmão, você não precisa de nada disso. Tudo isso é ligação à história pagã, e eu vou mostrar a vocês hoje que tudo isso, vestes, ceia, presépio, tudo tem a ver com festa pagã. Vocês sabiam disso, amados? Tem a ver com adoração a outros deuses, e não o nosso Deus. Vocês sabem como era que Nimrod era conhecido? Baal. Alguém já ouviu esse nome na Bíblia? Então, amados, por que é que a gente fica celebrando? Não, irmão, é que alguém me disse que 25 de dezembro é Natal, nascimento de Jesus Cristo. Então vamos logo começar o seguinte. Se é inverno no Oriente, como é que Jesus poderia ter nascido no inverno? Porque a Bíblia diz que José desceu para Belém da Judéia, para o censo. No inverno ninguém se move em Israel. Naquela época não. Hoje pode, que vai de carro. Porque o inverno de Israel
É gelo. Hoje você pode ir carro aquecido, você vai. Mas na época de Jesus, levar uma mulher grávida, quilômetros e quilômetros pelo inverno. E a própria Bíblia diz, cuidado para que a fuga não aconteça no inverno. Como é que o Filho de Deus ia nascer no inverno? 25 de dezembro. Fora que nem a Bíblia, nem os historiadores sabem a data do nascimento de Jesus. Não revelam nada sobre isso. Nada. Todas essas festas pagãs. Rapaz, não foi. Glória a Deus. O negócio aqui está me incomodando um pouquinho. Está querendo me atrapalhar, porque eu puxo para um lado e ele vai para o outro. Glória a Deus. Ou seja, nós temos muito que aprender, amados. Muito mesmo. Porque a história de o menino Jesus, a gente escuta muita, pois hoje é Natal. Aí fala de um menino, né? O Deus menino. Sabe quem é Deus menino? Tammuz ressuscitado. A árvore, o pinheiro. Essa é a cultura. É Nimrod. Por quê? Porque essa imagem do presépio egípcio é a mesma que nós temos hoje. É a mesma. É o pai de um lado, a mãe do outro e o menino no meio. O Deus menino, Jesus não é Deus menino. Ele morreu e ressuscitou. E ele vive. Ele já é o Senhor de todas as coisas. Por isso que a Bíblia não diz para a gente celebrar o nascimento dele. A Bíblia manda a gente celebrar o quê? Está onde isso, irmão? Santa Ceia. Fazer isto em memória de mim. A igreja tem que celebrar a morte até que ele venha. Sabe qual é o engano introduzido em nosso meio? Qual é a festa judaica que se troca presente? Quem lembra? Está no livro de Esther. Não sabe não, irmão? É o Purim. Que festa é essa, irmão? O povo judeu estava condenado à morte. Porque lá o camarada lá fez o édito do rei dizendo que tinha que matar. Esther entra em consagração junto com o povo. E Deus livra o povo e condena os seus inimigos. Após a libertação, se celebra uma festa chamada Purim, onde se dá presente um ao outro pela libertação. Essa é a festa que se dá presente. A igreja não precisa celebrar o nascimento de Jesus. Ela tem que celebrar a morte dele. Ressuscitou. E ele vive para todo sempre. Então, amados, vamos lá. Vamos continuar a nossa vida. Algumas pessoas chamam Virgem Maria. Mas ela não continuou virgem depois de Jesus. E onde é que está isso? Na Bíblia. Vamos lá. Mateus 1, 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Mateus 13, 55. Abra lá Mateus 13, 55. Vamos continuar a história. Que a partir de hoje a igreja só vai celebrar a morte. Glória a Deus. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago e José, e Simão e Judas? Não é isso? É assim que está na sua Bíblia?
Você sabe como é que os padres dizem que esse texto é? Eles querem relacionar esse texto com a nossa irmandade. De pessoas que não são da mesma família, mas que somos irmãos em Cristo. Mas esse texto, ele é bem claro. Jesus teve irmãos e irmãs. Ele não foi, Maria não foi virgem. Por isso que a gente tem que ter cuidado, amados. Examinai as Escrituras, porque delas vocês julgam proceder o caminho da vida. Por isso que a gente não pode parar em doutrinas e em histórias, e nem sequer ser participante dessas histórias. A igreja tem aceitado tudo. Ah, irmão, é cultural. Olha, Natal é cultural, não tem nada de mais não, a gente enfeitar a igreja, botar um pinheirinho bonitinho, arrumadinho, um presépiozinho, uma luzinha. Vocês sabem como na cultura antiga era enfeitado esse pinheiro? Com ossos e crânios. E nessa festa, para vocês saberem, sabe qual era o presente? Se escolhia um homem para ser sacrificado. Porque os povos julgavam que nessa noite surgiam monstros para atacar as pessoas. Aí sacrificavam um homem. Então é Natal. É, irmão. É. Por isso que todas as vezes que a gente compactua com isso, aceita participar dessas coisas, a gente acaba negando Jesus. Porque a gente está dizendo que esse cidadão aí é maior. Vamos aprender sobre esse tal de Papai Noel. Esse Papai Noel que é aceito no mundo todo. Não se aceita Jesus, mas Papai Noel está em todo lugar. Esse engano. Vamos lá para ele. Vamos lá. Glória a Deus. Papai Noel. Alguém diria que esse velhinho é simples, é humilde, mas vamos lá para ele. Verdadeiro nome desse Papai Noel, São Nicolau. Era um papa e foi canonizado santo pela Igreja Católica. O que era que esse cidadão fazia? Segundo a história, na noite de Natal, ele saía, e só ia numa casa só, não sei porque que ele só ia na mesma casa. Tinha 3 moças, ele dava dinheiro. Depois do São Nicolau, agora eu vou citar um texto da Enciclopédia Britânica, página 648 e 649. São Nicolau, bispo de Mira, um santo venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. A lenda da sua dádiva oferecia às escondidas os dotes a 3 filhas de um cidadão empobrecido. Ué, que lindo! Daí a associação a Natal com São Nicolau, Papai Noel, que sorrateiramente a ideia de fazê-lo substituir o Papai do céu. A ideia é essa mesmo, amados. Porque, olha, no Natal, as crianças esquecem desse Papai e lembram desse. Vocês sabem como os povos nórdicos celebravam o Natal, a cultura deles? Os vikings, eles acreditavam que Odin, o deus dos deuses, na noite de Natal, presenteava as pessoas. E qual o significado do pinheiro na cultura nórdica? Quem já assistiu Thor? É isso que ele significa. O deus do trovão, o filho de Odin. Para os escandinavos, para os povos nórdicos, é isso que ele significa.
para vocês verem que o Natal vem bem antes mesmo de Cristo. Vem 7.000 anos antes de Cristo. Então como é que pode ser o Natal de Jesus? E continua sendo celebrado do mesmo jeitinho, amados. Na Roma Antiga existia uma festa a Dionísio, o deus do vinho, que era nessa data. Eram 12 dias de festa. O que acontecia nessa festa? Bebedice, glutonaria, orgias, era homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, era uma esculhambação. Então aí vem, quando essa história de Natal, que a igreja tanto segue, vem aparecer, a partir do século IV. Século IV da era cristã. O cristianismo se fortalecia e crescia em todos os cantos. Então, os romanos, vendo isso, a festividade foi oficializada para atrair os pagãos para dentro da igreja. Homens ricos, nobres. O que é que a igreja queria? Hoje está diferente, em muito lugar. Então, amados, eles pegaram as imagens pagãs e jogaram nomes que estão na nossa Bíblia. O presépio virou João, José e Maria. E eu nunca vi dizer que fosse tão fácil enganar tanta gente. Porque essa história, ela está em todo o mundo. Muitos padres até enchem a boca para dizer, o Natal, menino Jesus. Vai de retro, Satanás. Jesus cresceu, ele morreu numa cruz e ressuscitou. Ele não é menino, não. Menino é quem acompanha essa cultura. Porque está indo para o inferno. E você está celebrando uma coisa que desagrada a Deus. Mas, irmão, como é que você diz isso? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, vamos ler um pouquinho a Bíblia. Eu vou pegar vocês agora com um pouquinho da Bíblia. Vamos aqui. Jeremias, capítulo 10, versículo 2 ao 4. Glória a Deus. Para a gente entender que a gente não precisa disso, amados. A celebração da igreja, a festividade da igreja, se a gente quiser celebrar alguma coisa, é seguir a cultura judaica. Mas a gente não precisa também da cultura judaica. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos que celebrar todo dia com muita alegria a Santa Ceia do Senhor. A pessoa tem que vir com o coração alegre, dizer, hoje eu vou participar. Porque eu sei que o meu Senhor vive. Leia aí quem achou. Jeremias 2 ao 4. Aleluia. O texto é interessante. Ele diz, não sigam os caminhos dos povos. Quando ele fala nesse texto que eles cortam o madeiro com machado, na continuação do texto eles fazem, e eles fazem para si imagem, e cobrem de ouro e de prata, que são vaidades das suas mãos, e pregam-na com pregos, para que não se mova. Agora, todas as vezes que você fala isso, sabe o que é que o padre diz? Mas, irmão, a gente não adora, a gente venera. Qual a diferença? Hipócrita, está ensinando o povo a ir para o inferno. Está ensinando o povo a errar. Cego, guia de cegos. Nem entra, nem deixa o povo entrar.
A igreja tem que parar com essa brincadeira de querer seguir pessoas cegas que não querem ensinar. Pessoas que querem apenas manter você no seu cantinho. Não, a gente celebra o Natal, irmão, porque é uma forma de atrair as pessoas. A igreja não precisa dessas estratégias. A igreja não precisa. Ela tem a palavra de Deus. Se o Espírito Santo não converter, não vai ser você, irmão. Não adianta fazer da igreja um circo, porque não tem palhaço na igreja. O povo tem que ser respeitado, tem que ser ensinado, para conhecer o seu Salvador. Por isso que aí diz, para a gente não seguir a cultura desses povos. Por isso que sempre quando a gente fala o quê? Julgo desigual, é isso que a Bíblia sempre falou. O povo não deve se misturar para não se prostituir, para não pecar contra o Senhor. E aí onde é que está o texto que eu leio, ainda agora, sobre o pinheiro? Deuteronômio 16, 21. Quem achar pode ler. Dezesseis, 21. Pode ler. Glória a Deus. Olha que lindo. Quem já ouviu falar em um carro chamado Azera, da Chevrolet? Não? Existe um carro com esse nome, Azera. Quando o Senhor condena colocar uma árvore ou um poste, ídolo, Ele está dizendo assim, olha, eu abomino essas coisas. Não pode estar no meu altar. Você não pode agradar dois senhores. Você diz que me honra e celebra uma festa pagã. Você diz que me honra e está dizendo que adora Baal toda vez que você monta a árvore de Natal. Toda vez que você coloca lá o seu pisca-pisca. Porque na festa do deus romano, que é um dos grandes do panteão romano, eles enfeitavam ela de azeitonas pretas, de ameixas. Que era para ficar bonitinha, que era um bacanal. E o que é que a igreja tem a ver com isso, irmãos? O que é que você tem a ver com isso? A igreja tem que se envolver com Cristo. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, assim diz o Senhor. A gente não pode se preocupar com essa história. Ah, irmão, mas então quer dizer que se minha família me chamar, eu não posso ir? Você vai sabendo. Você vai sabendo. Você não está sendo enganado. Mas você pode usar esse momento para ensinar. Para mostrar Cristo às pessoas. Você não precisa compactuar com tudo. Nem quando a pessoa chega para você, Feliz Natal. Boas festas. Você não repete Feliz Natal. Você vai dizer, Nirode é grande para a pessoa? Não, boas festas. Você não se queimou com ninguém, mas também você já está dizendo, não tem nada a ver com isso, é com você mesmo. Se o Feliz Natal é para você, fique com ele para você. Boas festas. Acabou-se. Amados, a gente tem que chegar nesses momentos e mostrar o Cristo. Não é Cristo que estão dizendo? Então vamos sentar aqui. Vamos conversar sobre a história desse negócio? Vamos botar ordem nesse galinheiro? Porque, amados, tudo que tem no Natal, se vocês olharem, eu vou mostrar a vocês aqui alguns, que vocês vão conhecer muito bem. O que é uma guirlanda? Quem sabe? Guirlanda no Natal. Guirlanda, o que é? Não é aquele negócio de papel cheio de cortinho, fica assim pendurado. Que o cara enfeita de um lado a outro, é guirlanda, aquilo, né? Aquilo, como é o nome daquilo que eu não sei? É um círculo? Pronto, melhor ainda. Então, ainda bem que tem mulher que sabe o que é isso, que eu não sei não.
símbolo relacionado ao deus Apolo, trazendo honra a Zeus. Sabe qual foi a guirlanda que fizeram com o nosso mestre? A coroa de espinhos. Então como é que eu vou botar uma guirlanda em minha casa se ela simboliza a coroa do meu mestre? A do meu mestre é de espinho. Você quer pendurar um de espinho na sua porta? Não, de espinho. Você quer pendurar ou quer uma guirlanda bonitinha? A do deus Apolo. Chegando assim, dizendo que é de Zeus para sua casa. Amados, a gente compra as coisas sem saber. Mas quando sabe, a gente joga fora. Deixando as coisas que para trás ficam. Eu sigo para o alvo. Isso eu fazia no tempo da ignorância. Agora que eu sei, já não faço mais. Eu nunca tive uma árvore de Natal em casa. Nem quando eu não era crente. Eu não gostava, achava estranho aquele negócio. Sempre me incomodou. Depois que eu aceitei a Jesus, eu fui estudar. E aprendi muito. Então, por isso que eu não quero esse negócio na minha casa de jeito nenhum. Também é um sinal de reverência a Frígio ou Sabásio, um deus de consagração aos alimentos. A guirlanda, vocês sabiam disso? Um deus nórdico chamado Frígio. Na Bíblia, apenas Roma fez uma guirlanda, e esta foi colocada na cabeça de Jesus no dia da sua morte, feita com símbolo de escárnio. Marcos 15, 17, a coroa de espinhos. Eles fizeram para escarnecer, para zombar, para maltratar. Por isso que nós não podemos ter essas coisas em casa. Troca de presentes. Um ponto culminante de toda esta observância natalina. A época de fazer compras de Natal, de trocar presentes com os familiares e amigos. Muitos exclamaram em triunfo: bem, deixa eu botar aqui no lugar certo, tá? Foi para o outro lado. Cadê onde é que está esse negócio, rapaz? Cadê? Ih, esqueci a outra página. Acho que eu esqueci a outra página hoje, viu? Deixa eu abrir esse negócio para ver se eu não deixei em outro lugar a página. Ficou outra página, mas não tem nada não, vamos lá. Essa troca de presentes era muito comum nas festas dos povos pagãos, que era o vitorioso. Significava o seguinte: você é o vitorioso. Você é o vitorioso, eu lhe dou presente que você é melhor do que eu. Aí ficavam um trocando presente com o outro, era coisa de guerreiro. Não tem nada a ver com o nosso Deus. O nosso Deus nos deu um presente muito maior, a salvação. Quando Ele nos deu o Filho dEle. Que a Bíblia é bem clara. Ele amou o mundo. Ele só deu um presente. Ele não mandou a gente trocar presente entre a gente. Ele disse: olha, você tem que trocar de presente. Sabe onde é que a igreja tem que fazer? Essa história de trocar presente. Você quer trocar o presente? Quer? Pastor, pega ali uma bacia com água. Não. Pode ficar aí. Pega uma bacia com água. Olha a bacia, olha. Olha a água. Toma, lava os pés do seu irmão. Foi isso que Jesus mandou você fazer. Você tem que lavar os pés do seu irmão, meu irmão. Isso não é uma coisa física, não é chegar. Mas se tiver que fazer, o que lhe custa? O mestre não fez? Mas ele está dizendo o quê? Seja humilde. Sirvam uns aos outros. Já que você quer lembrar de mim, faça o que eu fiz. Já que você quer celebrar a minha vida, faça como eu fiz. Porque eu vou para o Pai. Mas vocês não precisam de uma festa para isso. Não precisa de ninguém dizendo: olha, você tem que fazer. Não, irmão. Você conhece a Jesus? Você sabe quem Ele é e o que Ele fez por você? Então só precisa agir como Ele agiu. Só. Jesus nunca celebrou o Natal dele. Nem os apóstolos nunca celebrou o Natal dele. Por que será? Porque não tem importância, irmão. Não tem importância.
O mais interessante é que a Bíblia mostra homens dizendo: olha, o dia da minha morte é mais importante do que o dia que eu nasci. Porque ele fala do fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Porque não adianta a gente começar no espírito e terminar na carne, sem compreensão, como cego. Não, eu estou na igreja, mas eu festejo porque é tradição. Não, a igreja não vive de tradição, de forma nenhuma. Eu acho tão bonito quando diz o cristão tradicional. Aí você vai olhar, o cara está fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Não, irmão, a igreja é diferente. A igreja é diferente. Não estou dizendo que você não pode participar. Você pode até ir para não machucar uma mãe e um pai por causa que realmente é triste. Eles não sabem. Mas com carinho, amor, você chega lá e ensina. E essa festa vai mudar, vai se tornar um jantar de família. Você leva Cristo para essas pessoas, irmãos. Mas não porque é Natal. Jesus não nasceu em seu coração. Ele ressuscitou por você. Ele morreu por você. E o interessante é que muita gente embasa para falar de Natal, aquele texto do profeta que diz: um filho nos nasceu, o menino se nos deu. Se ele soubesse o significado daquele texto, ele não pregava jamais aquele texto desse jeito. Porque a Bíblia diz que o seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. É por isso que eu tenho que celebrar a sua morte, porque o meu Redentor, e Ele se levantará em meu favor. É isso que a Bíblia ensina. É por isso que quando você lê o texto de Coríntios sobre a ceia, ele diz o quê? Quem tiver fome, come em casa. Porque quando se ajuntar, esperar uns pelos outros. Por que ele está dizendo isso? Porque era costume, no templo da deusa Diana, fazer banquetes. Onde quem tinha, comia. E o mais interessante, você sabia que existia um ritual interessante? Todos esses templos tinham lugar para vomitar. O cara comia até não aguentar mais, depois metia o dedo na garganta, aí ia lá e comia de novo. Aí, durante dias e dias. Por isso que a Santa Ceia é um ritual, é um cerimonial. Um cerimonial que glorifica o Senhor Jesus. Porque quando eu faço isso, eu digo: Senhor, eu estou te aguardando. Eu sei que o Senhor vem. Porque a igreja canta um hino tão bonito de adoração. E Ele vem, saltando pelos montes. É um hino alegre. Mas tem vezes que canta esse hino, tem gente bem assim aí. E Ele vem, oi, que peso. Porque não entende, amados, que nós não vivemos mais tradição do mundo. Nós não temos que copiar. A Bíblia diz para a gente transformar o nosso entendimento pela palavra de Deus. Não é para a gente se conformar com esse século. Irmão, mas tudo que tem no século presente, a Igreja Católica disse que era bom para a gente lá atrás. Mas você agora aprendeu. Agora você aprendeu. Esse Natal, ele não existe. Esse Noel é engano. Isso é pura mentira, pura distorção da palavra de Deus. E quem faz isso? O diabo. Porque toda uma vida, desde a profecia, lá no Éden, ele tem tentado destruir a história de Cristo, enganando o povo, porque ele é enganador desde a sua origem. É ele que tem tentado enganar o povo. Porque o desejo dele qual é? Matar, roubar e destruir. Se ele prende o povo em culturas erradas, como é que o povo vai servir a Deus da forma certa? Se eu não compreendo a verdade da Bíblia, como é que eu vou andar na presença de Deus da forma correta? Eu vou ser um coxo espiritual. E o pior, eu canso de dizer a vocês, o erro está aqui, ó.
Tem muito pastor ensinando errado. Muito líder ensinando o povo a errar. Enfeita as suas igrejas e ainda incentiva o irmão a enfeitar do mesmo jeito. Vamos parar com isso, irmãos. Porque o que agrada a Deus não são frisar de cabelos, nem vestes limpas, mas é um coração quebrantado e contrito. É a vida reta na presença do Senhor. É andar na justiça dEle. Isso é que agrada a Deus. Por isso que essa festa em nada agrada. Em nada. Ah, irmão, mas virou feriado. E daí? O mundo está cheio de feriados. Se você olhar cada feriado, está embasado numa história pagã. Não tem nada a ver com a igreja. Nem mesmo esse famoso dia da Bíblia, que é puramente um show, sem fundamento bíblico. Que muita gente vai para lá mais alegrar a carne com os louvores do que prestar atenção na palavra de Deus. Essa marcha para Jesus é uma vergonha. Você quer marchar para Jesus, irmão? Marche de joelhos da forma certa. Entre na presença do Senhor. Conserta o teu altar. Tira tudo que não agrada ao Senhor da tua vida. Por isso que Santa Ceia tem um negócio interessante. Pastor, me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas é uma coisa interessante sobre a Santa Ceia. Já que a gente está tratando dessa Santa Ceia como o memorial, vocês sabem por que a Santa Ceia é celebrada com pão asmo? Sem fermento? Veja outro erro que introduziram no nosso meio. Ah, irmão, é porque a gente não tem pão asmo. A gente celebra com pão fermentado. Você sabia que você celebrar a Santa Ceia com pão fermentado, você está simplesmente, você está desvirtuando a ceia do Senhor? Você está profanando, porque o pão asmo significa Cristo, que é o asmo da sinceridade. E Ele manda a gente ser do mesmo jeito, um pão sem fermento, sem aparência, um pão que o mundo tem que olhar e dizer, é comum, não tem graça nenhuma, não tem gosto nenhum, porque a graça de Jesus está nele. A sua graça está nele, não é em você. Não é à toa que o pão asmo é feito com azeite, irmão. Ele não é feito com óleo, não, é com azeite de oliva. Olha, é azeite de oliva, farinha de trigo e um pouquinho de sal. E acabou. Não tem fermento, não tem nada. Você faz ele parece um biscoito seco. Um negócio sem graça, sem gosto. Mas é para ser assim. Que é para a gente lembrar que nós temos que ser humildes, sem aparência nenhuma. Aí vem e começa a celebrar a ceia com pão fermentado, irmão. Toda vez que você distorce um pouco da palavra, porque não tem uma coisa, isso machuca o coração de Deus. Não podemos fazer isso com a Santa Ceia. Por isso que quando o Senhor vai lá, olha eu voltando para Êxodo, quando Ele vai libertar o povo, Ele diz o quê? Quando Ele institui a Páscoa. Quem lembra o que Ele diz ao povo? Cordeiro de 1 ano, pão sem fermento, ervas amargas. Para que esses 3 passos? Para quê? Aí o cara dizia, não, é porque eles não iam ter tempo de esperar a massa levedar no caminho. Não tem nada a ver com isso. É para que o povo lembrasse que quem livrou ele foi Deus. Era para ser humilde. Para que ervas amargas? Para lembrar da escravidão do Egito. E para que lembrar do cordeiro? Porque foi o sangue do cordeiro que protegeu todos eles. Então, amados, a gente tem que entender. É isso que a Bíblia ensina. Eu estava até brincando com o Gênesis do dia desse, que eu fiz um pão asmo. Ele fica tão fininho que parece um lenço. Ele parece um lenço, irmã. Você pega o pão asmo, você pode assar ele, pronto, você vira essa panela de cabeça para baixo. Assa ele no fundo dela. Que é uma coisa mais boba do mundo de fazer pão asmo. Simples demais. Não dá trabalho nenhum. Então, já temos um padeiro para fazer. Se voluntariou. Eu me... Ó, gente, a coisa... Faço. Olha. Boa ideia. Vamos ministrar sobre o pão asmo. Glória a Deus. Não, mas sem brincadeira nenhuma. Para a vida, a gente fala assim, porque
o Senhor, Ele, todas as vezes que você distorce alguma coisa da palavra, Ele repreende o povo. Eu estava incomodado já há muitos anos. Eu fiz pão asmos uma vez para uma igreja. Eu fiz pão asmos do tão jeito, fiz o pão asmo para as pessoas. As pessoas olharam com um nojo tão grande para o pão, porque não compreenderam o pão. Porque aquilo ali significa você, meu irmão. É Cristo em você. Aquela coisinha feia, sem graça, aquela coisinha sem gosto, é você. Ele é quem lhe tempera. Essa é a sua vida na presença dele. Por isso que esse Natal comercial, quem quiser que fique com ele. Esse Natal de Iriode pode ficar com ele. Enquanto eu puder, eu vou celebrar a morte do Senhor. Por isso que a igreja tem que lutar pela verdade, amados. A igreja tem que lutar em pregar a verdade, em manter a verdade, viver na verdade, andar na verdade. É o que o pastor falou aqui da outra vez, é andar na luz. Isso é andar na luz, é andar na verdade o tempo todo. Não, irmão, mas o coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver. O coelho não bota ovo. E por que eu vou celebrar Páscoa com coelho de chocolate? Quer celebrar Páscoa? Vamos. Vamos assar um cordeiro, que não é cozido, é assado. Vamos botar aqui pão asmo, ervas amargas para todo mundo comer. Vamos celebrar a Páscoa do Senhor? Não é assim? Que é outro memorial bíblico. Quando você mastigar ervas amargas, você vai dizer: ai, Senhor, realmente eu era um pecador, um desgraçado, vivia na lama. Obrigado, Senhor. Essa amargura é do seu sofrimento que você tinha. Porque não era isso que o povo estava passando no Egito, amados? Por que a gente hoje não lembra das coisas que passamos no passado? Ah, porque esquecendo das coisas para trás ficam. Você tem sempre que recordar que foi Jesus que fez por você. Você tem que sempre dar graças a Deus por isso, que foi Ele que lhe libertou. É isso que é a Santa Ceia. Por isso que Ele manda a gente celebrar juntos. Porque nós somos o quê? Um corpo. O interessante é que quando Ele pega o pão e divide na Santa Ceia, este é o meu corpo que é partido por vós. As pessoas levam só o cerimonial religioso e não a parte espiritual. Esse é o meu corpo que é distribuído por vocês para se tornar um corpo novamente. E onde é que está isso? Se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Você não faz pão com grão de trigo. Para fazer pão, você tem que moer muito trigo. Então tem que ser muita gente para formar o corpo de Cristo. Por isso que nós somos o corpo, amados. Por isso que é isso que a gente tem que celebrar. É isso que a gente se alegra todo dia. Porque foi Ele. Foi Ele. Não foi o Deus menino, não. Foi Ele. Foi Ele. Ele não é menino. O meu Deus é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Lembre disso sempre. Por isso que quando eu vejo o pessoal... Hoje eu fui mais minha menina no centro. Uma loucura. Não tinha nem onde passar de moto. De tanto carro. Porque virou comércio, amados. Essa data de Natal, Ano Novo, tem que comprar roupa para o Natal. Natal não veste roupa. Manda ele andar pelado, que é melhor. Aí o povo, não, que Ano Novo tem que botar roupa branca e que não sei o quê. Não, irmão. É com a roupa que você tiver. É você celebrar o Senhor. É você buscar a presença dEle. Nem se preocupar com isso. Por que cuideis com o que há vez de vestir? Do que há vez de comer? As aves não tecem e não recolhem celeiro, mas Deus a sustenta. Olha o lírio dos campos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não está escrito assim? E a gente fica como uma ruma de Zé, seguido pelo sistema. Não, porque eu preciso comprar, preciso. Tem que ter roupa, tem que ter roupa. O cara tem um par de pé e compra 8 pares de sapato. Para quê? Centopeia. Vai dar de presente aos outros? Não vai. Nós vivemos em um mundo vaidoso, egoísta, soberbo, longe de Deus, ingratos,
incircuncisos de coração, com aparência de piedade, negam a eficácia de Deus. É assim que a Bíblia diz. Porque em muitos lugares, a aparência é de piedade. Eu sou santo, eu sou filho de Deus. Mas com as minhas atitudes eu nego. Por quê? Estou botando pinheiro. Ah, irmão, mas eu não sabia. Não sabia porque você não lê. Porque se eu fui buscar, vocês têm que aprender. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o varão, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores, mas antes tem o prazer, e nela, eu posso até não responder, mas você acha que toda noite eu não vejo quando o pastor diz assim, vamos orar? Eu fico só de olho. Porque muitas vezes eu estou de serviço, meia-noite eu estou na rua ainda. Mas eu oro. Não vou estar toda hora, amém. Eu já disse até a ele. Mas eu fico só de olho. Quando a gente diz, irmão, lê a Bíblia. Por que você não lê? Precisa o pastor estar no seu pé, irmão. Leia, 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 leia. Ah, irmão, mas eu não gosto de ler. Você é preguiçoso, irmão, relaxado. Depois quer as coisas de Deus. Depois, por isso que muita gente é enganada, irmão. Com essa palavrinha boba, dizer que, irmão, você é mais do que vencedor, venha que você vai ser abençoado. Você já é abençoado. Você já é rico, com toda sorte de bênção nos lugares espirituais. É assim que a Bíblia diz. Por isso que a partir de hoje, igreja amada, quer celebrar alguma coisa? Celebra a Santa Ceia do Senhor. Quer celebrar alguma coisa? Dê glória a Deus todo dia. Vamos parar de seguir esse sistema. Por isso que nós somos conhecidos como protestantes. Vocês sabem como é que eles fizeram para introduzir o pinheiro na igreja? Criaram uma história que Lutero ia passando por um bosque, com a cara de Zé Mané para cima, viu um belíssimo pinheiro, achou bonito, cortou o pinheiro, botou nas costas, levou para a igreja e botou lá. É um dos pais da igreja, vamos engolir a história. Uma de avestruz está engolindo tudo. Amados, não existe Natal. Não existe. E a maior hipocrisia. Muita gente, inclusive pastores, dizem aos filhos, não mintam. Chega no final do ano e diz, Papai Noel vai lhe trazer o presente. A maior de todas as mentiras. Amados, é só ensinar a verdade aos seus filhos. Eles têm que crer no Papai do céu e não no Papai Noel. Vamos acabar com essa história de gente se vestindo de Papai Noel. Não, é que a gente precisa de um Papai Noel na festa. Gente, tu vai se vestir de Papai Noel. Ah, rapaz, vai procurar o que fazer, homem. Não, mas tem muita gente, diga assim, usando o gênero, mas tem muita gente que faz. Não, mas, patrão, vamos fazer o seguinte, o senhor vai fazer o Natal, eu posso até vir, mas esse rapazinho aí, não é comigo não, bote outro, estou passando. Não, amados, a gente não tem que fazer para agradar ninguém não, nem fazer porque todo mundo faz, eu tenho que fazer não, porque se todo mundo for para o inferno, eu vou também, porque eu estou seguindo ele. E eu tenho que seguir é Cristo. Eu tenho que olhar é para Cristo. Oh, glória. Janderson, me dá um presente de Natal, bota o prego ali no relógio. Então pronto. Então ele esqueceu do prego. Então bota ali na Santa Ceia, viu? Bota lá na Santa Ceia. Esse relógio ele é uma bênção. O pastor compra um relógio mais devagar, pastor. Eu também acho. Vai. Já é 9h05, acabou o horário. Quem está se divertindo, acabou o horário rápido. Não dá nem para jogar 2 partidas. Já acabou a prorrogação. Não, amados, é só essa a palavra de Deus. Para a gente ter cuidado. Toda festa que for aparecendo aí, e aparecem muitas, porque eu fico olhando aí, Igreja Mãe Rainha, Igreja Rosa Mística, Igreja
igreja, e só aparenta nome. Aí você vai olhar a história. Todas essas mães que eles lançaram por aí, é uma só. Semíramis. E o interessante, a imagem é a mesma. É porque a gente não tem um data show. Senão eu tinha trazido para vocês verem. A gente não tem um data show, eu não tinha como mostrar. Senão eu tinha trazido os slides para vocês verem. Olha, a imagem de Semíramis é a mesma. O presépio é o mesmo. O pinheiro é o mesmo. O velhinho é o mesmo. E o mais interessante, o velhinho não usava vermelho. O velhinho usava azul. O velhinho parece que era confiança, usava azul. Quem mudou ele para vermelho? Ele se converteu para o Sergipe. Foi uma campanha publicitária da Coca-Cola. A Coca-Cola fez uma campanha publicitária e a cor da Coca-Cola é vermelha no slogan. Por isso que daquela data em diante o Papai Noel passou a ser vermelho. Só por causa de um marketing. Irmão, mas se você tem sim, em todo lugar tem, só é procurar. Se você entrar lá no Google, bota lá, história do Papai Noel, vai aparecer. Você vai ver lá o rapazinho, o São Nicolau. É porque, na verdade, em muitos estudos hoje, amansaram um pouquinho. É que eu tinha um estudo antigo e não conseguia achar. Porque é tanta coisa que eu tenho em casa impressa que às vezes eu não acho. Mas tem um estudo antigo sobre o Papai Noel, o São Nicolau, que é uma história antiga. Veja, se você abrir agora aí, vai contar essa que eu contei a vocês agora. Mas existia um estudo muito antigo que dizia que esse rapaz, ele saía com um anjinho e um demônio. Se o menino foi bonzinho, ele ganhava um presente. Se ele foi malzinho, ele ganhava um carvão. Então, amados, a gente tem que ter cuidado com o que a gente leva para a nossa casa. O pastor cansa de dizer, cuidado com a legalidade que você abre. Porque se você abre a legalidade para o Natal, você está abrindo uma porta espiritual. Na sua casa. E depois você não sabe porque as coisas estão acontecendo. Mas eu não fiz nada, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu vou para a igreja. Mas você está fazendo tudo isso, mas você está desfazendo. Porque você abriu legalidade, amado. Você abriu a legalidade. Você tem que ter cuidado com tudo que você vê, com tudo que você ouve, com tudo que você toca. Por isso o conselho, na dúvida, ore. Se você ainda tiver com dúvida, não pegue, deixe para lá. Deixa passar. Na dúvida você deixa passar. Porque aquele que duvida é como as ondas do mar, e vai e vem. E aí não opera a fé. Tá certo, amados? Essa é a nossa palavra para hoje à noite. Se desse, eu ia fazer uma vigília, mas como amanhã tem futebol de manhã, e eu vi no zap que os irmãos vão sair 5 horas da manhã, eu não vou fazer isso com vocês não, vou deixar vocês dormir. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor. Vamos orar, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor, adorando a Ele, amém? Que vocês, amados, medite